A parte que a gente vai discutir nesse capítulo é o capítulo que está, capítulo 6, né, do livro do Antônio Carlos Gil, que ele coloca levantamentos, mas aqui eu coloco o levantamento por amostragem, né? É até uma certa redundância, porque todo levantamento é por amostragem, mas para a gente ter na cabeça, né, que um trabalho de campo ele é feito via levantamento, e levantamento que pressupõe uma amostragem. Então, é um texto que talvez você já tenha conhecido, né, já tenha lido em outro momento, mas que o levantamento ele constitui, né, essa modalidade importante no campo da economia, tanto para trabalho, realização de trabalho acadêmico, quanto também para a atuação do economista mesmo, né, seja na área de mercado, ou seja em qualquer uma pesquisa que exija essa coleta de dados primários. Então, na economia, né, vem se afirmando essa expressão de levantamento por amostragem, que pode ser até considerado uma redundância, porque todo levantamento ele vai pressupor uma amostragem. Porque senão, se não fosse isso, seria um censo. Então, a gente sabe, né, que o censo, né, tal como tem no Brasil, né, o censo do IBGE, aquele censo que era feito, né, a cada 10 anos, né, não está sendo mais. E aí, enquanto o censo, né, pega todo o universo, né, da população, um levantamento por amostragem se dá com base na seleção de uma amostra, que constitui um subconjunto da população que se pretende analisar, e aí, com base naquela amostra que você pegou, você pressupõe que os resultados eles sejam para o conjunto da população analisada. Então, esse levantamento por amostragem ele é feito desde a Segunda Guerra Mundial, né, apenas um marco temporal que o autor utiliza para dizer o seguinte, que após os anos 50, né, se modernizaram, né, tanto se modernizaram a sociedade, quanto se modernizou também a economia, né, e a ciência de dados, e aí a quantidade de pesquisas, né, que passaram a ser feitas via levantamento ganhou muita popularidade, né, muito por conta do avanço técnico. E aí, né, quais são as vantagens que tem de um levantamento? Né? Primeira coisa é o conhecimento direto da realidade, porque as próprias pessoas informam acerca do seu comportamento ou daquilo que você quer pesquisar. Existe também a economia e rapidez, né, a obtenção de grande quantidade de dados em um curto espaço de tempo. Então, você planeja, né, a quantidade de dias que você vai trabalhar, seja 3 dias, seja uma semana, de 5, 6 dias, você planeja, né? Então, é muito rápido essa coleta de dados. Permite também a quantificação, que os dados podem ser agrupados em tabelas, possibilitando, assim, uma análise estatística. Não só tabelas, como também gráficos, né? Que possibilita essa análise estatística. A desvantagem dos levantamentos, por assim dizer, é que tem muita ênfase também nos aspectos perceptivos, né? A forma como as pessoas, né, percebem essa coleta de dados e pode resultar em algumas informações distorcidas. Uma desvantagem também que é pouca profundidade no estudo da estrutura e dos processos econômicos, porque está muito relacionado com essa outra limitação, né? Limitada a apreensão do processo de mudança, porque proporciona a visão estática do fenômeno. E aí, quando você está fazendo um levantamento, né, um levantamento de dados, seja mediante questionário ou seja entrevista, essa pouca profundidade na estrutura do processo significa que você não está analisando tudo que está relacionado àquele fenômeno, mas tão somente aquela parte pelo qual diz respeito aos objetivos, né, objetivo geral e específicos do trabalho que você pretende desenvolver. Então, como se dá o planejamento do levantamento por amostragem? Né? Então, tal como toda e qualquer pesquisa, tem também as fases. Né? Então, quais são as fases do levantamento amostragem que o autor passa em linhas gerais e que é interessante observar? Né? Definição dos objetivos, a operacionalização dos conceitos, delimitação do universo da pesquisa, identificação dos dados que serão coletados, a escolha da técnica de coleta de dados, se vai ser mediante questionário, se vai ser mediante entrevista, por exemplo. A questão da determinação do tipo de amostragem, se vai ser uma amostragem estatística ou não estatística. Os critérios de seleção da amostra, né, se você vai aplicar uma fórmula, né, para o caso das amostragens estatísticas. Como será organizado o trabalho de campo.
e como será feito, né, a previsão e a análise dos dados do trabalho. Então, a definição dos objetivos, né, a pesquisa, né, um levantamento de campo, ele começa com isso. Clara definição dos objetivos do levantamento é necessário para orientar as decisões ao longo do levantamento, ou seja, o que é que você vai pesquisar, qual o objetivo geral do seu trabalho e quais os objetivos específicos que justificam o trabalho de campo. Então, esses objetivos eles têm que estar claros, né, no projeto de pesquisa, né, para você saber se realmente será necessário esse trabalho de campo. E aí a parte da operacionalização dos conceitos, né, também é bem interessante, né, porque os objetivos da pesquisa são expressos em termos de conceito, que requerem uma definição clara, sobre pena de prejudicar a análise e a interpretação dos dados, né, tanto a interpretação por parte do pesquisador, né, que está fazendo a pesquisa, quanto por parte dos respondentes, no caso de coleta de dados primários. Recomenda-se, assim, que os conceitos variáveis a serem estudados sejam definidos operacionalmente, ou seja, de maneira a tornar possível saber quais foram, né, como foram mensurados os dados obtidos. Então, um exemplo, né, que se trabalha, que é bem comum em pesquisa de economia, é quando diz respeito às taxas de desemprego que são divulgadas pelo IBGE e pelo DIEESE, né? Então, apresenta diferenças. Claro que sempre essas metodologias elas estão mudando, mas, por exemplo, o IBGE vai considerar que você está desempregado se na semana de referência você estiver desempregado. Enquanto o critério do DIEESE, né, pode utilizar outro critério diferente, né? Pode utilizar o período de meses, né, o período do mês de referência que você está desempregado, e não apenas uma semana. Então, saber quais critérios utilizar também é importante, né? Uma vez que você pode, de repente, também querer utilizar um banco de dados, né, de alguns desses institutos, de forma secundária, para dar suporte ao seu trabalho. Então, por isso, você tem que dizer, por exemplo, nesse caso aqui do B, qual o conceito de taxa de desemprego, por exemplo, que você está trabalhando. E aí também a economia, existem muitos outros exemplos, né? Então, se você está fazendo um trabalho, e aí de repente você está coletando dados do pessoal que trabalha, digamos assim, na rua, né? Então você tem que definir se você vai considerar apenas os trabalhadores informais ou também esse seu conceito de trabalho na rua vai envolver também os trabalhadores do setor formal, porque também tem, né? Tem pessoas do setor formal que trabalham também, por assim dizer, na rua. Delimitação do universo, né, da pesquisa refere-se a um conjunto definido de elementos do qual serão retiradas as amostras, né? Por exemplo, se você vai trabalhar mercado de trabalho, setor formal, pessoas ocupadas no comércio varejista, pronto. Então, ali é o seu universo da pesquisa. Os trabalhadores do setor do mercado de trabalho, do setor formal, do comércio varejista. Então, você definiu o seu universo de pesquisa. Então, vai ser daquele universo que você vai tirar a sua amostra. Identificação dos dados a serem coletados, né? Todos os dados que forem tidos como importantes para os propósitos do levantamento devem ser considerados. Convém, no entanto, se restringir ao essencial para a mensuração dos conceitos ou das variáveis expressas nos seus objetivos. Isso para evitar que um questionário ou entrevista tenha um número muito grande de perguntas, o que poderá contribuir para a perda da qualidade das respostas, né? Tanto a perda da qualidade das respostas, quanto também ficar enfadonho para o próprio pesquisador, né? E, claro, como é que você vai evitar isso, né? Perguntas, né, questões relacionadas diretas ou indiretamente aos objetivos da pesquisa. Técnica de coleta de dados, né, nos levantamentos por amostragem, os dados são obtidos geralmente mediante questionário ou entrevista. Mais à frente a gente vai ver qual a diferença entre um e outro. Essas duas técnicas podem assumir formas diversas, razões de várias ordens, e determinam a escolha de uma ou de outra técnica, bem como de suas modalidades. Quer dizer, depende do universo, né? Depende dos objetivos da pesquisa, que você vai escolher ou questionário ou entrevista.
tipos de amostragem que existem na pesquisa econômica, né? Existem vários tipos de amostragem, que pode ser dividido em dois grandes grupos. A amostragem do tipo probabilística e a amostragem do tipo não probabilística. Enquanto os do primeiro tipo utilizam critérios rigorosamente científicos, né? Rigorosamente científicos que já estão, né, que são aqueles padrões largamente aceitos na comunidade acadêmica, enquanto os do segundo tipo não apresentam essa fundamentação matemática ou estatística, dependendo do critério do pesquisador, mas não é um critério feito ao léu, né? É um critério que também deve guardar relevância com outros critérios também aceitos pela comunidade científica. Quer dizer, nunca ninguém inventa uma forma de se fazer uma amostragem não probabilística, né? Existem os modelos, né? Existem trabalhos que dão essa fundamentação, e se por acaso o seu trabalho, né, a sua pesquisa se envolver num caso desse, de um critério não probabilístico, então você vai utilizar e, logicamente, vai fundamentar esse tipo de amostra cientificamente. Alguns exemplos, né, de tipo não probabilístico, né, tem a amostragem aleatória simples, né, aquele tipo de amostragem que o aluno vê logo naquelas disciplinas de estatística básica, né, consiste em atribuir a cada elemento da população um número para depois selecionar esses elementos de forma causal. Para se garantir que a escolha dessa amostra seja devida realmente ao caso, pode-se utilizar tábuas de números aleatórios, né? Eu acredito que na disciplina de estatística básica vocês já trabalharam, né, algum conceito parecido com a tábua de números aleatórios. Existe a amostragem, né, sistemática, que é uma variação da amostragem aleatória simples, só que a forma de controle, por assim dizer, é outra, né? Requer que a população seja ordenada de tal modo que cada um de seus elementos possa ser identificado unicamente pela posição. Deve ficar claro, porém, que isso é aplicável em caso em que se possa previamente identificar a posição de cada elemento no sistema de ordenação da população. Por exemplo, uma fila de pessoas ou conjunto de candidatos a um concurso que são identificados pela ficha de inscrição. Então, de acordo com aquela numeração, vai se proceder esse critério de amostragem sistemática, que posso dizer assim, né? Por exemplo, a partir de números do final, será tido uma amostra de 20%, né? Por exemplo, e aí os candidatos que têm a inscrição finalizada em 5 e 8, né, serão os que serão entrevistados. É um critério. Existe também a amostragem estratificada, que se caracteriza pela seleção de uma amostra de cada subgrupo da população considerada, e o fundamento para delimitar os subgrupos ou estratos pode ser encontrado em variáveis como sexo, idade ou classe social. Pode ainda a amostragem ser proporcional ou não proporcional à extensão de cada subgrupo analisado. Exemplo, as pesquisas eleitorais ou similares, né? Então, as pesquisas eleitorais, né, têm uma fórmula, né, padrão que eles utilizam para estratificar essa amostragem, e além desse critério de sexo, né, de idade e classe social, também no Brasil eles fazem uma estratificação por região, né? Também tem a estratificação por renda e tem a estratificação por escolaridade, né? Então, várias estratificações podem ser utilizadas no tipo de pesquisa que você queira medir, né? No caso de uma pesquisa eleitoral, por exemplo, que você queira medir o potencial de determinado candidato, seja em uma região, né? Ou seja uma cidade, ou estado, enfim. E similares, por exemplo, a pesquisa de mercado, né? Se de repente você vai utilizar, se de repente uma empresa contrata, né, um grupo de economistas para fazer uma análise de mercado referente a determinado produto, você vai ter que saber primeiramente a quem aquele produto atende, né? Se atende a mais mulheres, né, do que homens, e se atendem mulheres mais jovens ou mulheres mais maduras, enfim, né? Esse critério de amostragem estratificada, ele tem esse padrão, né, e também tem uma fórmula que pode ser utilizada para se calcular esse percentual a ser entrevistado. E existe também um tipo que é muito conhecido também em pesquisas por amostragem,
que é a amostragem por conglomerados, né? Em situações em que é difícil a identificação de seus elementos. É o caso, por exemplo, de pesquisa cuja população seja constituída pelos habitantes de uma cidade. E, em caso desse tipo, procede-se a seleção da amostra com base em conglomerados, que podem ser quarteirões, famílias, organizações, edifícios, etc. Geralmente, isso também é feito por institutos de pesquisa, né? Como o IBGE, em algumas análises das PNADs, eles trabalham com esse... Eles trabalham também vários tipos de amostras, dentre as quais essa amostragem por conglomerados. E aí o tipo de amostragem não probabilística, né, como o autor coloca, né, apesar de não ter um critério matemático, né, um critério estatístico, mas ele não é desprovido de fundamentação científica. O que consiste, então, uma amostragem por acessibilidade? O autor vai dizer que constitui o menos rigoroso de todos os tipos de amostragem, por isso é destituído de qualquer rigor estatístico, aplica-se esse tipo de amostragem em estudos exploratórios ou qualitativos em que não é requerido elevado nível de precisão. Veja, eu vou citar, por exemplo, a questão do estudo exploratório. O que é um estudo exploratório? Né? É aquele trabalho onde você não tem muita informação a respeito daquilo ali, né? Pode ser um tema novo, ou pode ser um tema que não seja tão novo assim, mas na tua cidade, na tua região, não tem nenhum trabalho a respeito daquilo ali. Então, de repente, a amostragem ela pode se dar por acessibilidade. Por exemplo, um trabalho em que o pesquisador, né, foi investigar, né, a questão da economia criativa, né, em determinada cidade. Se por acaso naquela cidade não teve nenhum trabalho a respeito daquilo ali, então esse estudo ele é exploratório. E o tipo de amostragem, né, que esse autor vai utilizar, ele pode se dar por acessibilidade. A amostragem por tipicidade também um tipo de amostra que se enquadra também nesse tipo não probabilístico, mas que também tem um critério científico por trás. Né? Então, diz, consiste em selecionar um subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, possa ser considerado representativo de toda a população. A principal vantagem dessa amostragem está nos baixos custos de sua seleção, entretanto, requer considerável conhecimento da população e dos subgrupos selecionados. Exemplo, né, nos estudos de caso. Então, por exemplo, né, seja um trabalho que esteja avaliando as condições, né, as condições dos agricultores familiares aposentados no semiárido, né, no semiárido brasileiro. Então, você pode considerar que o critério de seleção dessa amostra pode ser por tipicidade. Né? Como assim? Você vai levar em consideração que todos os agricultores, né, familiares, aposentados, né, da categoria de 65 acima, né? Aliás, 60 acima, você vê que mulheres também se aposentam com 55 e homens com 60, mas digamos, né, que você considere que todos os de 60 anos acima têm a mesma condição socioeconômica, né? Vivem no meio rural, são agricultores familiares e que, digamos que após a aposentadoria, eles ainda continuam trabalhando no meio rural. Então, se realmente o critério que você for utilizar é ainda desse tipo de trabalhador, né, que é aposentado, que vive no campo e que ainda trabalha, então, de repente, se tem uma pesquisa sobre esses trabalhadores, você pode utilizar o critério de tipicidade. Né? Como assim? Você está dizendo que todos eles são típicos, né? Tem praticamente quase a mesma condição socioeconômica, e aí não se precisa de uma fórmula estatística para selecionar num universo de 200 ou 300 agricultores, não precisa de uma fórmula para fazer isso. Pode-se talvez entrevistar 30 ou 40, né, que já é bem representativo dessa população. Existe também a amostragem por cotas, né, que de todos os procedimentos por amostragem definido como não probabilístico, isso que apresenta um certo rigor, né, um certo rigor científico. É dividido também em 3 fases, né, classificação da população em função das propriedades tidas como relevantes para o fenômeno, determinação da proporção da população ser colocada em cada classe com base na construção conhecida ou presumida da população e
A fixação de cotas para cada observador ou entrevistador encarregado de selecionar elementos a serem pesquisados de modo tal que a amostra seja composta em observância e proporção de classe considerada. Essa amostragem por cotas é quase que o mesmo caso daquela amostragem probabilística. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. A amostragem probabilística estratificada, né? É quase o mesmo critério. Só que qual é a diferença, né? Porque os critérios, né, no caso dessa amostragem por cotas, né, foi definido pelo pesquisador, né? E não por uma função que já existia previamente, né? Ou seja, idade, sexo, escolaridade são, digamos assim, funções que já existem previamente, mas que no caso aqui da amostragem por cotas, o pesquisador ou a equipe de pesquisa definiu os critérios, né, de quais populações seriam pesquisadas. Então, é um procedimento parecido. E aí esse levantamento ele é usualmente aplicado em levantamentos de mercado, né, pesquisa de mercado e também prévios eleitorais. Contudo, esse tipo de estudo possibilita a introdução de viés devido à classificação que o pesquisador faz dos elementos e a seleção não aleatória em cada classe, né? Ou seja, os critérios foram utilizados pelo pesquisador. Então, se por acaso não tiver, né, o critério sendo escolhido de forma adequada, de forma que a dê conta, né, dos objetivos, do objetivo geral e dos objetivos específicos, né, essa amostragem ela pode não ser tão adequada assim. Bem, e feitas essas colocações, né, como é que se define a questão da extensão da amostra, né? Então, usualmente, né, os estatísticos, né, definem isso aqui, o pessoal da metodologia, que para que uma amostra represente com fidedignidade as características do universo, deve ser composta de um número suficiente de casos, né? Um número suficiente de casos, né, considerando aqueles padrões de desvio, né, de número de confiança, né, enfim. Então, os fatores, né, que definem a questão da extensão da amostra, né, o primeiro fator é a questão da amplitude do universo. Quer dizer, um critério de seleção da amostra tem que saber se você está trabalhando uma classificação de um universo finito ou um universo infinito. O universo finito de casos, né, é aqueles cujo número de elementos não excede a 100 mil pessoas, né, não excede a 100 mil. E os universos infinitos são aqueles que representam um número superior a esse número de 100 mil. Nível de confiança estabelecido na sua amostra. De acordo com a teoria geral das probabilidades, né, um critério estatístico, né, cientificamente definido já, a distribuição das informações coletadas de amostra ajusta-se geralmente à curva normal. O nível de confiança, assim, refere-se à área da curva normal definida com base nos desvios padrões em relação à sua média. Quando são considerados dois desvios padrão, trabalha-se com um nível de confiança de 95,5%, e quando são considerados até 3 desvios padrão, o nível de confiança passa a ser de 99,7%, né? Ou seja, quase 100%. Existe também o erro máximo permitido, né, na amostra, né? A gente vê isso em pesquisa eleitoral. Os resultados obtidos não são rigorosamente exatos em relação ao universo onde foram extraídos. Esse resultado sempre apresenta um erro de medição que diminui a proporção que aumenta o tamanho da amostra. O erro de medição é expresso em termos percentuais e nas pesquisas sociais trabalha-se usualmente com estimativa de erro entre 3% e 5%. Nas pesquisas eleitorais, né, essas que passam na televisão, a gente sempre vê que a margem de erro que eles trabalham é de 2%, né? Mas aí, segundo esse critério mais geral, pode-se utilizar essa margem de erro de 3% até 5%. E um outro critério que determina o tamanho da amostra é a percentagem com que o fenômeno se verifica, né? Que também é muito importante para a determinação do tamanho da amostra. O que é essa percentagem com que o fenômeno se verifica? Isso tem a ver com a hipótese, né? Com a hipótese que o pesquisador formula, certo? Daqui a pouco tem um exemplo onde mostra esse significado melhor. Está aqui, né? Depende do objetivo da pesquisa e da estimativa que se faz do número de casos.
E quando não é possível determinar esse percentual, adote-se o valor máximo, que é de 50%. Então, no texto do Gil, né, tem um cálculo onde ele mostra como é que se faz esse cálculo da amostra. Né? Existe uma série de procedimentos estatísticos, né, dos quais a gente já elencou esses conceitos, e aí tem um fundamento nessa fórmula aí, ó, nessa fórmula aí que está no livro dele. Né? O que significa essa fórmula? Diz aí que o n, né, que o tamanho da amostra, né, é uma função. Quando você pega no numerador, né, tá o nível de confiança escolhido, né, que pode ser de 95% ou de 97%. O P aqui é a percentagem com que o fenômeno se verifica. O Q é a percentagem complementar. O N aqui é o tamanho da população, do universo. E esse E ao quadrado é o erro máximo permitido, né? Se vai ser de 2 erros, né? Ou 3 erros, né? Enfim, essa é a fórmula. E aí um exemplo, né, de aplicação dessa fórmula, ele traz, né, também, aqui reproduzido aqui do livro dele, ele diz, né, seja uma pesquisa que tenha por objetivo verificar quantos dos 10 mil empregados em uma fábrica são sindicalizados. Presume-se, né, está aqui a hipótese, que esse número não seja superior a 30% do total. Deseja-se nessa pesquisa um nível de confiança de 95%, né, o equivalente a 2 desvios, e tolera-se um erro máximo de até 3%. Então, aplicando, né, aqueles indicadores que tem na fórmula, né, então você tem o seguinte resultado. Né? Aqui o 4, né, que é para os desvios, né, 2 ao quadrado, 4. A percentagem com que o fenômeno se verifica, né, que diz que não seja 30%, né, do total, então a diferença, né, de 30 para 100 é 70, vezes o 10 mil, né, que aqui no caso é o universo, e aqui no numerador, né, o erro máximo permitido, que é 3, né, 3 elevado ao quadrado, 9. Aqui o universo 10 mil menos 1, 9.999, e aqui, né, repetindo, essas 3 primeiras partes aqui que está no numerador, também vai estar aqui no denominador. Chegou-se o seguinte cálculo, né, e tem uma amostragem de 853 funcionários, né, de acordo com essa margem de erro, né, que se tolerou, e de acordo com o desvio, né, de confiança que foi estabelecido pelo pesquisador. Claro que uma entrevista, um levantamento, não vai fazer só um tipo de pergunta. Né? Então, de acordo com as hipóteses, né, que foram colocadas, né, o critério não ser superior às pessoas sindicalizadas, não vai ser superior a 30. Eu quero 2 desvios padrão, e eu tolero um erro de até 3%, então chegou a essa amostra de 853 pessoas, nesse caso aqui desse levantamento, para serem entrevistados. E a importância de um trabalho de campo, né, que tem, né, que tem que ser considerado, que tem que ser levado em consideração, principalmente para quem trabalha com equipe, é que muitas das deficiências do levantamento decorrem de falhas estranhas na amostragem e, sobretudo, da organização do trabalho de campo. Os cuidados em relação ao trabalho de campo serão maiores à medida que a amostra se torna maior, bem como a área abrangida, e alguns itens, entretanto, são frequentemente lembrados nos grandes levantamentos, né? Grandes levantamentos ou em grandes trabalhos. Então, a constituição da equipe, né? Se de repente você faz parte de uma pesquisa em que você vai entrevistar mais de uma cidade ou mais de um município do Alto Oeste Potiguar. Então, de repente, você não vai ter como fazer essa pesquisa em tempo hábil se for sozinho. Então, você tem que constituir equipe. E aí, o número de elementos constituintes da equipe da pesquisa, assim como suas atribuições, varia em função da magnitude da pesquisa, né? Principalmente se for uma entrevista, né, que você vai ter que ter o entrevistador para estar lá face a face com o entrevistado, então você vai ter que ter essa equipe. Claro que você vai ter que treinar essa equipe, né, que esse treinamento acontece em 2 momentos. Primeiro são treinados os coordenadores e depois os supervisores. Isso aqui é para o caso do censo, né, mas ninguém está fazendo o censo. Então, no caso de uma pesquisa que o aluno, o estudante vai fazer, quem é que vai treinar essa equipe vai ser você, né, estudante, pesquisador,
é você quem vai treinar os seus auxiliares. O procedimento de campo, que envolve geralmente a listagem e a entrevista, quer dizer, você não cai a campo, né, assim que tem, a entrevista pronta, né, assim que tem o questionário. Você tem que, primeiramente, conhecer qual o campo de pesquisa, né? Você tem que fazer um levantamento prévio, né, de que quantidade de entrevistas, né, pode ser feito naquele determinado setor. E tem também que fazer esse controle da qualidade de coleta dos dados, né, que consiste em minimizar os erros que possam afetar os resultados do levantamento. E aí existe, né, muitos erros. Né? Existe, às vezes, uma pergunta que não é assinalada de forma correta. Né? Acontece de ser pulada uma pergunta ou a pessoa não ter respondido e o pesquisador não ter voltado, né, para explicar aquela pergunta de forma correta. Enfim, existem alguns erros que têm que ser controlados, principalmente se não for uma pessoa só que vai fazer essa entrevista, esse trabalho de campo. E aí tem a previsão e análise dos dados, né, que, claro, que constitui, né, naturalmente a etapa que é desenvolvida após a coleta de dados. Né, depois que você coletou os dados, seja mediante um questionário, seja mediante uma entrevista, você vai ter que fazer a análise. Né? Então, o que é que vai ser feito? Naqueles casos que é feito na forma que os dados são feitos todos no papel, né, você vai ter que fazer a codificação prévia, né, dos dados. O que é essa codificação? É simplesmente aquela questão, né? Questão 1, questão 2, questão 3, e dentre aquelas alternativas, no lugar de uma questão, tem as alternativas, por exemplo, A e B. No lugar de você colocar A e B, você pode colocar 1 e 2, né? Por exemplo, você chega na questão de pergunta 3, né? Escolaridade do entrevistado. Então, pode ter 1, ensino fundamental completo, 2, ensino fundamental incompleto, 3, ensino médio completo, 4, ensino médio incompleto, 5, nível superior completo, 6, incompleto. Então é isso, né? Você faz essa codificação. Por quê? Porque essa codificação ela vai ser necessária para poder você colocar numa planilha do Excel e fazer essa tabulação, né? Fazer essa análise estatística, seja para depois você gerar tabela, ou seja para depois você gerar gráficos. E, na maioria dos casos, a codificação do questionário ou do formulário pode ser feita previamente, foi o caso do exemplo que eu falei agora. Né? Você tem que fazer essa codificação de forma prévia, e é necessário determinar de que modo será feita a tabulação. Né? Essa tabulação, ou seja, aquela contagem. Né? Claro que hoje, né, que com auxílio e a popularização da ferramenta computador, essa tabulação ela é feita de forma eletrônica. Né? Ela é feita de forma eletrônica após os dados, né, que você coletou serem alimentados, né? Sejam passados para uma planilha no Excel, e depois de passados para essa planilha do Excel, você pode trabalhar ou com Excel, ou então com outro programa de análise estatística, que tem muitos aí, né? Inclusive alguns gratuitos, né? Tanto software estatístico quanto software econométrico, né, que faz umas análises também bem interessantes, né, dependendo da quantidade de dados que você coleta, né, seja dados primários ou dados secundários, não vai ter como você fazer essa tabulação manual, né, ela vai ter que ser feita de forma, para você ter mais agilidade, ela vai ter que ser feita de forma eletrônica, certo?